O governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi tão ruim de 2023 até aqui que até ele mesmo ficou pobre em menos de 4 anos. Ou fez alguns milhões de reais desaparecerem do mapa misteriosamente. Ok. Pobre é exagero meu, porque ele ainda é milionário. Mas o patrimônio dele caiu quase pela metade. E o motivo para essa queda e o sumiço desse dinheiro é o grande mistério que eu vou tentar resolver junto contigo nesse vídeo. Acompanhe aqui comigo os dados. Em 2022, e eu já mostrei isso algumas vezes por aqui para rebater algumas afirmações feitas por ele ao longo desses últimos anos, o valor total de bens declarados por Lula ao registrar sua candidatura no TSE foi de cerca de 7,4 milhões de reais. Nas ocasiões em que eu trouxe esses dados para algum vídeo, eu sempre fiz questão de dizer que o patrimônio real era muito maior do que isso, pois essa lista considera o valor declarado dos imóveis e não o seu valor de mercado. Ironicamente, eu não sei se você está lembrado, mas no final do último mês de junho, durante um evento em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Lula reclamou do fato do poder público, ao fazer uma desapropriação, ter que pagar o valor de mercado dessa propriedade em vez do valor declarado. Eu mostrei isso aqui no canal na ocasião. Pois bem, o mesmo Lula que reclama disso tinha na sua lista de bens declarados em 2022 imóveis como terreno de R$ 2.700 e apartamentos de R$ 19.000. Sim, é a mais por hipocrisia. Agora, esse foi o patrimônio declarado em 2022, pouco mais de 7,4 milhões de reais. De lá para cá, Lula deveria ter tido um acréscimo significativo no seu patrimônio por razões muito simples. Primeira delas, depois de eleito presidente em 2022, mas antes de tomar posse, ele teve uma reunião no STF com os ministros da corte, ainda em novembro daquele ano. E coincidentemente, o mesmo Gilmar Mendes que sentou ao lado de Lula naquela reunião, decidiu naquele mesmo dia desbloquear 5,5 milhões de reais de Marisa Letícia, falecida esposa de Lula, que estavam bloqueados desde a Lava Jato. Gilmar argumentou na ocasião que o valor era essencial para a manutenção da subsistência do petista e da sua família. Desse valor, a maior parte era destinada aos filhos do casal, mas 20% do montante era para Lula, ou seja, mais de R$ 1 milhão, o que faria seu patrimônio saltar de 7,4 para 8,5 milhões de um dia para o outro e antes ainda de tomar posse como presidente. Ok, Lula tomou posse e aqui entra a segunda razão para o acréscimo que deveria ter acontecido no seu patrimônio. O presidente da República, durante o exercício do seu mandato, tem residência oficial bancada pelos cofres públicos, tem segurança, motoristas, garçons, alimentação, viagens, acesso à saúde particular, tudo bancado pelos cofres públicos. Ou seja, os gastos para ele são quase zero. Sobram basicamente os impostos sobre os seus próprios bens, gastos com manutenção desses bens, etc. Mas o dinheiro do salário sobra quase integralmente para que ele faça o que quiser. E qual é o valor do salário? Bom, de acordo com o reajuste progressivo aprovado pelo Congresso Nacional ainda no final de 2022, o salário do presidente foi aumentando gradativamente até fevereiro de 2025. Eu vou arredondar aqui os valores só para deixar o vídeo mais objetivo, mas a somatória que eu vou apresentar na sequência foi feita com base nos valores exatos. Quando Lula assumiu a presidência em janeiro de 2023, o salário bruto era de cerca de R$ 39.300. Com os descontos de INSS e de imposto de renda, o valor líquido que lhe sobrava era de aproximadamente R$ 28.700. Em abril daquele mesmo ano, o salário bruto subiu para R$ 41.650 e o valor líquido após descontos de INSS e imposto de renda ficava em torno de R$ 30.430. Esse valor permaneceu até janeiro de 2024. Em fevereiro daquele ano, o salário subiu para cerca de R$ 44.000. O valor líquido para ele era de cerca de R$ 32.140. Em fevereiro de 2025, ocorreu o último reajuste e o valor bruto ficou próximo aos R$ 46.360. O valor líquido após descontos de INSS e imposto de renda fica em torno de R$ 33.800. Considerando os respectivos salários de janeiro de 2023 até julho de 2026, Lula recebeu um valor líquido de cerca de R$ 1.385.000. Isso aqui é só o salário de presidente da República. Só que fora esse valor, Lula ainda tem um valor mensal de aposentadoria paga pelo INSS, que ironicamente está ligado inclusive à sua condição de anistiado político, algo que ele conseguiu em 1993, para a base de cálculo do valor recebido mensalmente e também para tornar esse benefício isento de imposto de renda. A informação mais precisa que nós temos é uma confirmação da SECOM em 2024 de que naquele ano essa aposentadoria recebida por Lula era de cerca de R$ 12.530. A partir disso, com a ajuda da inteligência artificial para calcular, com base nos reajustes do INSS, uma estimativa dos valores mensais recebidos nos outros anos, 2023, 2025 e 2026, nós chegamos
chegamos ao montante aproximado da renda de Lula somente com aposentadoria em cada ano. E aqui vale ressaltar o seguinte, essa aposentadoria tem 13º e não tem desconto de imposto de renda. Considerando o período também entre janeiro de 2023 e julho de 2026, sem considerar o 13º deste ano de agora, o valor total é de cerca de R$586 mil. Somando isso ao valor líquido de salário, o total que ele teve de renda neste período foi de cerca de R$1.971 mil. Bom, Lula já chegou a afirmar que o PT lhe desconta R$4 mil por mês. Isso tecnicamente não é problema nosso, porque é dinheiro dele que vai para o próprio partido, mas eu vou considerar mesmo assim para a conta. Do valor total, vamos descontar R$172 mil, que corresponde ao mesmo período. O resultado, portanto, é de R$1.799 mil. Vamos arredondar aqui para R$1.800.000, para facilitar. Ok, Lula declarou 7,4 milhões de reais em 2022, recebeu 1,1 milhão ainda em novembro daquele ano, graças à decisão de Gilmar Mendes, e teve uma renda líquida de 1,8 milhão entre salário e aposentadoria até julho deste ano. Como ele não tem praticamente despesa nenhuma enquanto presidente, seria plenamente possível que o patrimônio declarado agora em 2026 fosse próximo à soma de todos esses valores, algo em torno de 10,3 milhões de reais. Pois bem, nesse sábado, os dados de Lula para a atual candidatura apareceram no portal do TSE, e o patrimônio declarado dele foi de 4,7 milhões, que é praticamente 60% do patrimônio declarado em 2022. E aí eu pergunto, como é que Lula conseguiu perder tanto dinheiro em apenas 4 anos, se ganhou tudo isso que eu acabei de mostrar nesse mesmo período? Bom, tem alguns detalhes que podem ser a explicação para isso. O que aconteceu? Bom, a declaração de 2026 é um pouco mais detalhada do que a anterior, incluindo agora o percentual que Lula possui de determinados bens onde não é o único dono. Boa parte dos imóveis continuam, como um apartamento de R$94 mil, só que agora ele aparece como dono de apenas 50%. Ele ainda tem também o mesmo terreno de R$2.700. A casa em construção declarada em 2022 continua em construção depois de 4 anos. A alteração mais significativa em relação a valores está nesse detalhe aqui. Lula declarou em 2022 um VGBL de 5.570.000. Agora, em 2026, ele declarou dois, um de 1.380.000 e outro de R$1.923.000, que somados totalizam um pouco mais de 3,3 milhões, ou seja, mais de 2,2 milhões a menos do que 4 anos atrás. Para onde foi esse dinheiro? Não foi para outros tipos de investimentos ou compra de imóveis ou qualquer outro bem, pois não consta nada próximo a esse valor na lista de 2026. E o patrimônio total dele caiu drasticamente, como você viu, cerca de 2,6 milhões de reais. É bem possível que ele tenha feito o saque dessa diferença, mas a pergunta que fica é, para onde foi esse dinheiro então? E a coisa fica mais estranha ainda quando juntamos esse possível saque do VGBL, a renda que ele obteve como presidente, mais a aposentadoria, mais o valor que veio da Marisa. 2,2 milhões de VGBL, mais 1,8 milhão líquido de salário e aposentadoria, mais 1,1 milhão do valor desbloqueado da Marisa. Total de 5,1 milhões de reais. Esse dinheiro simplesmente sumiu do mapa. As continhas básicas que não são cobertas pelos cofres públicos durante o mandato, como os impostos sobre os seus imóveis, manutenção desses imóveis, etc., jamais justificariam essa diferença. Lula e Janja podem ter torrado tudo, consumindo itens de luxo, mas que não são bens. E o padrão adotado pelos dois é até condizente com essa hipótese. Afinal, ambos já apareceram, por exemplo, com calçados de mais de R$8 mil. E Janja ainda apareceu assim em uma reunião para discutir o combate à fome em Nova York. Agora, mesmo que eles tivessem gastado tudo em roupas, calçados e coisas desse tipo, ainda fica difícil de acreditar que foram 5 milhões em 4 anos. Será que Janja tem mesmo essa capacidade de gastar mais de R$100 mil por mês com coisas supérfluas? Bom, fora essa possibilidade, o que mais poderia justificar o sumiço desse dinheiro? Olha, eu não descartaria a hipótese de Lula ter levado esse dinheiro para fora do país, de uma forma que não apareça nessas declarações. Tudo que eu trouxe de dados até aqui é público, e para investigar isso mais a fundo precisaria de uma análise de transferências e movimentações financeiras, o que eu, obviamente, não tenho acesso. Mas aí entrariam duas questões. Primeiro, que seria mais uma hipocrisia se ele estiver fugindo dos impostos que ele mesmo cobra da sua população. E a segunda e principal, será que seria então uma prevenção para uma eventual necessidade de sair do Brasil?
Me conta a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de enviar esse vídeo para quem precisa saber disso também. Um grande abraço e até a próxima.